Opa, meninada, dando sequência aqui nos modelos atômicos. Hoje eu vou seguir a partir do último que eu falei, que foi o modelo de Thomson, né? Então, a gente já viu o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, até que ocorre em 1911 um cientista neozelandês chamado Ernest Rutherford vai fazer uma experiência, né? No qual ele usa um anteparo, né? Como vocês podem olhar aí na figura, ele usa uma tela circular fluorescente como anteparo, né? Uma caixa antirreflexiva e uma fonte de partículas alfa. Reza a lenda que isso aí é o polônio e eu não tenho motivo nenhum para duvidar, né? E coloca uma lâmina de ouro bem fininha no centro aí. Essa lâmina é bem delgada, ela tem a espessura de um fio de cabelo. E aí as partículas alfa, que é a radiação emitida por esse corpo dentro da caixa, ele basicamente atravessa a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Algumas sim são desviadas, mas a sua grande maioria não sofre desvio nenhum. Uma pequena parcela só sofre desvio, né? Que é um resultado completamente inesperado ainda para Rutherford. Porque Rutherford tinha em mente que o modelo atômico, né, da época, que é o modelo de Thomson, é um modelo que correspondia à realidade, né? E aí, a partir dessa experiência, ele vai criar novas conclusões a partir do modelo, né, dos dois modelos anteriores ao dele, né? Usando o que Dalton concluiu para as leis ponderais em relação à natureza das combinações, explicando, e em relação à natureza elétrica da matéria expressa por Thomson. No entanto, ele vai separar o elétron do núcleo e vai criar uma outra região, né? Ele vai admitir que existe uma outra região em que o elétron está separado do núcleo nessa outra região, tá? Então, o átomo de Rutherford, né, ele em grande parte é formado por espaço vazio, porque a maior parte das partículas alfa elas atravessam a folha de ouro como se ela não existisse. A pequena parcela que sofreu desvio ao atravessar a lâmina é porque se chocou contra o núcleo, voltou, ou sofreu algum tipo de desvio angular para dentro e foi registrado ali no anteparo. Pouquíssimas dessas partículas não atravessaram a folha. Por quê? Porque o volume nuclear é muito pequeno quando comparado ao volume atômico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o núcleo é muito pequeno quando comparado ao átomo todo. Por isso que a maioria atravessou e muito pouco não atravessou, tá? Então, Rutherford, a partir daí, modifica o modelo de Thomson da seguinte forma, né? Ele coloca um núcleo num centro, né? E em volta dele uma região chamada eletrosfera, onde estão as partículas de carga negativa, que são os elétrons. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, porque o átomo, assim como pensado por Thomson, é um átomo neutro, né? E, basicamente, todo átomo é formado por uma estrutura vazia e não por uma esfera maciça. O núcleo é pequeno, denso e, basicamente, concentra toda a massa do átomo e os elétrons estariam em volta desse núcleo se movendo em órbitas aleatórias, né? Muito parecido com o sistema solar, como se cada elétron desse fosse um planeta e o núcleo fosse o Sol, por exemplo, né? Isso é chamado de modelo planetário, o modelo de Rutherford e Bohr, tá? Bohr é um cientista chamado Niels Bohr, que era dinamarquês, que trabalhava com Rutherford, que era aprendiz de Rutherford. Muito importante na história da ciência, por sinal, tá? A gente, em outra ocasião, vai ter muito tempo para falar sobre Niels Bohr. Ele tem um papel fundamental na história da ciência. Até que, em 1934, você tem a descoberta do nêutron a partir de um cientista chamado Chadwick, né? Em que ele discorda que os prótons possam estar todos juntos no núcleo, afinal de contas todos têm a mesma carga, logo eles irão se repelir. Então, entre um próton e o outro deve ter algum tipo de material com a mesma massa do próton que não tenha carga nenhuma, né? Então, a massa de um átomo, ela basicamente não é proporcional ao número de prótons, e sim a massa é proporcional ao número de próton e mais alguma subpartícula que coexista no mesmo espaço que o próton,
no qual ele deu o nome de nêutron porque essa partícula não tem carga. Ela eletricamente não é carregada. Então o nome aparece nêutron. Daí aparece o modelo clássico. O modelo que tem um núcleo, que é uma região central, que praticamente concentra toda a massa do átomo, e a eletrosfera, que é a região praticamente sem massa, porque a massa do elétron é desprezível frente à massa do núcleo, é muito pequena a massa do elétron frente à massa do núcleo. É mais ou menos assim, como se fosse a massa de um cílio seu, ou de um, sei lá, de um pedaço minúsculo da sua unha em relação à sua massa total, tá? Então a região praticamente sem massa seria essa eletrosfera, né? Que estaria, onde os elétrons estariam orbitando um núcleo central denso, né? Em órbitas aleatórias e circulares. O que depois vem a ser provado que essas órbitas não eram circulares, mas a gente só vai ver isso historicamente à frente. Hoje, depois de tudo montado, esquematizado, parece que isso foi muito fácil, né? Mas não foi, foi muito difícil. E durante esse período todo, os cientistas deram muita cabeçada até chegar ao modelo atômico clássico. Os números, em grande parte, eles pouco importam para vocês, tá? Por enquanto, né? Mas o que importa é você entender que existem duas regiões bem distintas e que no núcleo você tem prótons e nêutrons e nessa região denominada eletrosfera você tem os elétrons. A massa relativa que eu coloquei aí é só para que você tenha uma ideia de que a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. E que a massa relativa entre próton e nêutron é 1, porque eles basicamente têm a mesma massa. A carga do elétron é negativa, a carga do próton positiva e o nêutron não tem carga. O número atômico ele acaba sendo representado como o número de prótons que o átomo tem no núcleo. Então, elementos diferentes apresentam números de prótons diferentes. Se o elemento tiver um próton, é o hidrogênio. Se tiver 2, é o hélio. Se tiver 3, é o lítio. 4 é o berílio. 5 é o boro. 6 é o carbono. 7 é o nitrogênio. E eu posso ficar aqui falando até 118 e eu não vou fazer isso, né? Então, cada elemento tem um número atômico diferente e o átomo vai ter o mesmo número de prótons e de elétrons, porque o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Afinal de contas, ele não tem carga total. O número de carga efetiva dele é zero, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, então o número de carga positiva é igual ao número de cargas negativas, tá? Então você tem basicamente uma representação nessa figura dos prótons, dos nêutrons. Aí você pode perceber, por exemplo, o primeiro elemento, o hidrogênio, né? Você tem um próton ali vermelhinho, mas você não tem nêutron nele, né? Porque ele só tem um próton. Ele não tem nêutron, o hidrogênio mais comum. Existem outros tipos de hidrogênio, que são outros elementos com o mesmo número atômico, que também são hidrogênio, não deixam de ser, e são chamados de isótopos do hidrogênio, né? Inclusive, a fusão desses isótopos é o responsável pela energia, né, pelo calor que nos chega do Sol, né? Como lá o Sol ele se encontra numa região de vácuo, né? É difícil entender como é que alguma coisa está pegando fogo se não tem oxigênio, já que a combustão é uma reação de oxidação. Isso acontece porque a reação que ocorre no Sol é uma reação de fusão nuclear, né? Você funde dois núcleos de isótopos do hidrogênio, gera o hélio, que em grego significa Sol, e libera um nêutron, né? E isso vai acontecendo e a quantidade de calor que é gerada nessa fusão é gigantesca. Tanto é que estamos a uma distância absurda do Sol e sentimos aqui esse calor, né? Então, o átomo no modelo clássico, ele é basicamente o seguinte, ó. Tem uns prótons aqui, né? Que eu vou colocar como essa bolinha azul. E aí, repara, eu não posso ter uma bolinha azul do lado de uma bolinha azul, porque se eu tiver uma bolinha azul do lado de uma bolinha azul, elas vão se repelir mutuamente. Então, entre uma bolinha azul e outra bolinha azul, eu tenho uma bolinha vermelha. E aqui eu teria uma outra bolinha azul. E aqui eu teria uma outra bolinha vermelha. E assim sucessivamente, né? Eu vou fazer diversas aqui, só para a gente, inclusive, ganhar tempo. Até porque isso aqui não é uma oficina de desenhos, tá? Então, essa espécie aqui, azul, seria o nosso próton, que é a espécie que tem carga positiva.
E essa espécie em vermelho aqui seria o nosso nêutron, que é a espécie que tem carga nenhuma. Afinal de contas, ele é neutro, né? Então ele não tem carga. E ao redor, segundo a teoria clássica, você teria órbitas que seriam circulares e outras órbitas que seriam elípticas, assim, alguma coisa assim, né? E essa região aqui, ó, é que nós damos o nome de eletrosfera. E é dessa maneira aí que vocês estão acostumados a ver a representação do átomo. E nessa região, nesse modelo clássico, é onde se situam os elétrons, né? Então, aqui ó, eu vou representar elétron por um E minúsculo com um negativo em cima dele, porque a carga do elétron é negativa. Então, essa região aqui é a região que nós chamamos de eletrosfera. Bom, o que também é importante a gente entender? Que a massa dessas espécies aqui é muito pequena, né? Praticamente 1.900 vezes menor do que a massa de cada um desses aqui. Então, a massa disso é desprezível frente à massa disso. Logo, a massa do átomo é a massa do núcleo. Bom, então, como a gente observou ali no exemplo, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo. E aí tem alguns exemplos para vocês, né, se divertirem. Aí, para o hidrogênio, um próton, nenhum nêutron, um elétron. Para o hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, 2 elétrons. Para o carbono, 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. O fato de ele ter tudo 6 faz com que ele seja muito estável. E aí a representação, como eu mostrei para vocês, fiquem atentos só que o número de massa nunca é menor do que o número atômico. Logo, o número de massa, que é representado pela letra A, ele representa a massa do núcleo. Bom, mas o que é que nós temos no núcleo? No núcleo nós temos prótons e nêutrons. Então, o número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons, que eu estou representando por esse N. Então, no entanto, o número de prótons ele pode ser representado como sendo o número atômico, que é representado pela letra Z, mais o número de nêutrons. Bom, a partir daqui a gente pode concluir que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Só para a gente entender um exemplo, né? Entendamos um exemplo aqui. Imagine que nós tenhamos um átomo de nitrogênio de número de massa 15. O número atômico do nitrogênio é 7. Podem conferir na tabela periódica, tá? Mas na tabela vocês vão encontrar a massa do nitrogênio como 14 lá. Mas ele tem alguns isótopos, um deles tem massa 15. Então, isso aqui seria um número de massa, que é representado pela letra A. Isso aqui seria um número de prótons, que é representado pela letra Z. E quem seria o nosso número de nêutrons? Seria o número de massa menos o número de prótons. Então, o número de nêutrons seria 15 menos 7. Logo, o átomo de nitrogênio tem 8 nêutrons. O que eu posso dizer a respeito dele? Eu posso dizer o seguinte, que esse átomo tem 7 prótons, 7 cargas positivas, então ele também tem 7 cargas negativas. Ele tem 7 elétrons. 8 nêutrons e 8 mais 7, 15, massa 15. Ok? Essa é a relação que eu quero que vocês compreendam, tá? A representação em geral vem o símbolo do elemento
o seu número de massa, o seu número atômico. O número de massa nunca é menor do que o número atômico. Então, o número de massa ou ele é maior ou igual ao número atômico. Se aqui houverem dois números, o maior deles é sempre o número de massa. A diferença entre eles é o número de nêutrons, como vocês podem perceber aqui. Ok? Agora, o que é um íon? O íon é uma espécie eletricamente carregada. Para que ele seja eletricamente carregada, ele tem que ter perdido ou ganhado elétron. Como a carga do elétron é negativa, se ele perde elétron, ele fica essencialmente positivo. Se ele ganha elétron, ele fica essencialmente negativo. Bom, esses átomos que ganham elétrons, né, ele fica com um número de elétrons maior do que o número de prótons, porque a gente tem que lembrar que a gente partiu do pressuposto de que o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque a espécie é eletricamente neutra. Ela não tem carga total líquida, né? Então, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Se ele ganha elétron, ele está ganhando carga negativa, então ele fica carregado negativamente. A esse tipo de íon nós chamamos de ânion, são os íons negativos. A representação é a carga negativa acima, normalmente do lado direito do símbolo do elemento, como por exemplo aí o oxigênio -2. A gente chama isso de ânion divalente, di por conta de 2. Se ele tivesse só recebido um único elétron, seria monovalente, 3 seria trivalente e assim sucessivamente. No entanto, se ele, ao invés de ganhar elétron, ele perde elétron, ele fica com um número de elétrons menor do que o número de prótons, e aí ele se torna carregado positivamente. Por exemplo, vamos nos atentar a esse exemplo do alumínio aí, mais 3. O que significa isso? Que inicialmente ele tinha 13 prótons e 13 elétrons. Se ele perder 3 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons, mas vai continuar com 13 prótons, né? Então, ele vai ter 13 prótons e 10 elétrons. O que isso diz para a gente? Que ele tem 3 elétrons a mais do que próton. Por isso, ele é carregado positivamente, porque o número de prótons é maior do que o número de elétrons, em quantas unidades o número de próton for maior que o número de elétron, no caso 3. Esse tipo de íon positivo, que perdeu o elétron por algum tipo de processo, que a gente mais à frente vai ver quais são, é chamado de cátion, tá? E aí você tem um cátion trivalente. O elemento químico, como eu já tinha falado antes, também ele é representado pelo número de prótons que existe no núcleo, né? Cada elemento químico só é representado por isso, né? Aqui, por exemplo, nós temos o caso do magnésio. Reparem, os números de massa estão mudando, ó. 24, 25, 26. Está mudando porque estão mudando os números de nêutrons, mas o número de prótons permanece constante, porque o que caracteriza o elemento ser o magnésio é o número de prótons que ele tem no núcleo, que é o seu número atômico, tá? Então, você tem o magnésio 1224, tem 12 nêutrons, 1225 tem 13 nêutrons e 1226 tem 14 nêutrons, tá? Esses elementos, eles são chamados de isótopo, tá? Isótopos, né? Eles apresentam o mesmo número atômico, no entanto, diferem do número de massa e do número de nêutrons, tá? Existem diversos isótopos dos elementos. Aí eu estou mostrando para vocês o lítio, por exemplo, uma boa forma de reconhecer isótopo, porque eles têm o mesmo símbolo. O que vai mudar entre um e o outro é só o número de massa. O número de massa só muda porque muda o número de nêutron, tá? E aí você tem um outro exemplo aí do urânio, urânio 235 e urânio 238. Mas repara que o número de prótons é igual, né? São iguais aí entre eles, 92, 92, que é o que caracteriza o elemento ser urânio, né? No entanto, se eles apresentarem diferentes números de prótons, diferentes números de massa, iguais números de nêutrons, como no caso do ferro aí 5626 e do zinco 6030, eles são isótonos e a relação que guarda entre eles é chamada de isotonia, tá? Então, os isótonos apresentam o mesmo número de nêutrons, mas apresentam diferentes números atômicos e de massa. E, finalmente, se eles apresentarem o mesmo número de massa, eles são chamados de isóbaros e vão diferir entre si no número atômico e no número de nêutrons. Observem aí, por exemplo, o potássio 1940 e o cálcio 2040.
O potássio tem 21 nêutrons, enquanto o cálcio tem 20 nêutrons. Quer dizer, o número de nêutrons é diferente, né? 20, no caso do potássio 21 e no caso do cálcio 20. O número atômico é diferente, do potássio 19 e do cálcio 20. No entanto, a massa dos dois é 40. Eles são isóbaros entre si e essa relação se chama isobaria, tá? Agora, elementos que têm espécies, melhor dizendo, que apresentam o mesmo número de elétrons, são chamados de isoeletrônicos. Você não pode comparar isoeletrônicos átomo com átomo, porque senão todo isótopo vai ser isoeletrônico. Afinal de contas, eles vão ter o mesmo número de prótons, logo vão ter o mesmo número de elétrons. Então, se compara isoeletrônicos, espécies. Por exemplo, átomo com íon ou íon com íon. Para ser mais claro, átomo com cátion, átomo com ânion. Cátion com cátion, cátion com ânion e vice-versa, tá? Por exemplo, imagina aí nesse quadrado que nós temos, nessa tabela que nós temos, o átomo de neônio, que tem número atômico 10, o íon do sódio, que tem número atômico 11, e o íon do flúor, que tem número atômico 9. No entanto, o átomo do neônio, que é neutro, ele tem 10 prótons e 10 elétrons. O do sódio, ele vai continuar com seus 11 prótons, mas como ele é cátion monovalente, ele perdeu um elétron. Ele tinha 11 elétrons, passa a ter 10. O flúor, que é ânion monovalente, ele tinha 9 prótons, vai passar a ter 10 elétrons, porque o número de prótons se mantém, ele não ganhou nem perdeu próton, o que ele ganhou foi elétron. Observe que essas três espécies, o átomo de neônio, o cátion monovalente do sódio e o ânion monovalente do flúor, todas as três têm 10 elétrons, e a gente diz que essas espécies são isoeletrônicas entre si. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesse nosso novo momento, tá? E o mais importante aí de hoje, de tudo que vocês viram, é reconhecer o modelo de Rutherford, a contribuição de Chadwick, né? Saber escrever o modelo planetário de Rutherford, baseado na sua experiência, né? As datas são irrelevantes, e as relações dos números químicos, que são, na verdade, né? O número de massa, o número atômico e o número de nêutrons. E estabelecer entre átomos diferentes ou entre espécies diferentes quando eles têm iguais números de massa, os isóbaros, números de prótons, os isótopos, e números de nêutrons, os isótonos. E entre átomos, íons e até moléculas, num momento mais à frente a gente vai ver, né? Moléculas são união de átomos, tá? Eu já estou extrapolando um pouco mais adiante isso. Quando eles são isoeletrônicos entre si. Isso é importantíssimo. Então, dentro desse conceito, eu também vou mandar uma lista de algumas questões, vocês podem fazer as do livro, né? E algumas outras questões que vão estar contempladas dentro desse sistema. O primeiro capítulo, eu não tenho a menor dúvida que vocês já são capazes de fazer na sua completude, né? Vocês já conseguem fazer todos, tá? Se tiver um ou outro exercício que seja um pouco diferente daquilo que eu falei aqui, né? Justamente são os exercícios que eu não cobro. Eu cobro aqueles que são bem parecidos com o que são dados aqui e tal, e que normalmente é o que faz parte do contexto, né, que é aplicado para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, né, e vamos nos manter aqui em contato sempre. Estejam bem, espero que os familiares de vocês todos bem, casa de vocês bem, e, mais uma vez, nunca é demais lembrar, lavem bem as mãos, né? Cuidem de seus idosos, dos seus pais, das suas mamães e cuidem de vocês mesmos. Um grande abraço, né? E até a próxima, até o próximo vídeo.